Eu estava lá. Eu estava ao lado dele quando ele disse as últimas palavras, quando ele respirou pela última vez, quando os médicos desligaram os aparelhos e a mãe dele, Antônia, caiu de joelhos no chão frio daquele hospital. Eu tinha 16 anos. Carlo tinha 15. E naquele quarto, naquela madrugada de 12 de outubro de 2006, em Monza, Itália, eu perdi meu melhor amigo. Mas o que eu nunca contei pra ninguém, até hoje, até agora, é o que ele me disse antes de partir. As palavras exatas. A promessa que ele me fez. E o que aconteceu comigo nos dias, meses e anos seguintes, que me provaram que aquilo não era delírio de morfina, não era despedida de adolescente, não era imaginação, era profecia. Se eu te contasse que meu melhor amigo, antes de morrer aos 15 anos, me revelou coisas sobre o meu futuro, sobre a fé, sobre o céu, e que tudo se cumpriu exatamente como ele disse, você acreditaria? O que eu vou te contar agora não é homenagem póstuma, não é nostalgia. É testemunho cru, real, doloroso e transformador. Meu nome é Matteo Santini, e essa é a história do meu melhor amigo, Carlo Acutis, o garoto que todo mundo conhece como santo, mas que eu conheci como irmão. Monza, Itália, outubro de 2006. Eu não fazia ideia de que aqueles seriam os últimos dias que eu passaria com ele. Eu não fazia ideia de que as últimas palavras dele mudariam toda a minha vida. Meu nome é Matteo Santini. Hoje eu tenho 34 anos. Sou casado, pai de 2 filhos, trabalho como engenheiro de software em Milão. Mas quando essa história começa, eu era apenas um adolescente de 16 anos, estudante do liceu, apaixonado por videogame, música eletrônica e futebol. Eu conheci Carlo quando tínhamos 12 anos. Foi numa aula de catequese. Sim, catequese. Eu sei, parece clichê, mas foi exatamente assim. Eu estava lá porque minha mãe me obrigou. Ela era católica praticante. Meu pai, nem tanto. Eu era católico de tradição. Ia à missa quando não tinha jeito. Rezava quando minha avó pedia. Mas fé mesmo? Fé viva? Eu não tinha. Deus era um conceito distante. Algo abstrato. Algo que adultos levavam a sério, mas que para mim era só protocolo. Até conhecer Carlo. Eu me lembro do primeiro dia que eu o vi. Ele entrou na sala de catequese atrasado, pediu desculpas ao catequista, sentou na cadeira ao meu lado e me cumprimentou com um sorriso gigante. Oi, eu sou Carlo. Matteo. Nós apertamos as mãos. E, cara, tinha algo diferente nele. Não era a roupa. Ele usava jeans, camiseta de banda, tênis desgastado, nada de especial. Não era a aparência. Ele era magro, cabelo castanho bagunçado, rosto comum. Mas era a energia. Ele irradiava algo. Paz, alegria, uma presença que eu não sabia nomear. Ele prestava atenção na aula de catequese como se fosse a coisa mais importante do mundo. Fazia perguntas, anotava no caderno. Enquanto eu e os outros garotos ficávamos mexendo no celular, Carlo estava presente. Depois da aula, ele veio falar comigo. Você joga videogame? Eu pisquei surpreso. Jogo? Por quê? Eu também. Quer vir na minha casa? E foi assim que começou. Nos meses seguintes, eu e Carlo viramos melhores amigos. A gente se via quase todo dia. Jogava videogame na casa dele. Halo, FIFA, Need for Speed. A gente conversava sobre tudo. Escola, garotas, música, filmes. Mas ele também falava de Deus. Não de forma chata, não de forma forçada. Era natural. Como se Deus fosse parte da vida dele do mesmo jeito que videogame e futebol eram. Ele me contou que ia à missa todo dia. Todo dia. Eu fiquei chocado. Cara, sério? Todo dia? É, antes da escola. Mas por quê? Ele sorriu. Porque é lá que eu encontro Jesus. De verdade. Na Eucaristia. Eu não sabia o que dizer. Para mim,
Missa era obrigação, era tédio. Era algo que você fazia para agradar os pais ou para não ir para o inferno. Mas para Carlo, era encontro. Com o tempo, ele começou a me convidar. Vamos juntos amanhã? Eu sempre arrumava desculpa. Eu tenho prova. Tenho treino. Minha mãe não vai me acordar cedo. Ele nunca insistia. Mas também nunca parava de convidar. Até que um dia, eu aceitei. Só para não ser chato. Só para dizer que fui. Foi numa quarta-feira de manhã, 6h30. Eu me arrastei para fora da cama, encontrei Carlo na frente da igreja e entramos juntos. A missa era de dia de semana. Pouca gente. Silêncio. Padre falando baixo. Eu estava com sono, olhando para o teto, pensando em voltar para a cama. Mas aí, na hora da consagração, eu olhei para o Carlo. E cara, eu nunca vou esquecer. Ele estava de joelhos, mãos unidas, olhos fixos no altar. E tinha lágrimas descendo pelo rosto dele. Lágrimas. Um garoto de 13 anos, chorando, na frente da Eucaristia. Eu fiquei paralisado. Aquilo não era teatro, não era performance. Era real. Carlo estava vendo algo que eu não via, sentindo algo que eu não sentia. E naquele momento, eu percebi. Ele conhecia Deus de um jeito que eu nunca conheci. Nos anos seguintes, eu continuei sendo amigo dele. Mas eu não segui o exemplo dele. Eu não ia à missa todo dia. Não rezava o terço. Não me confessava. Eu era mediano. Católico morno. Daqueles que vão à missa no Natal e na Páscoa. Que acreditam em Deus, mas não vivem por ele. Carlo nunca me julgou. Nunca me pressionou. Ele só vivia. E a vida dele pregava mais alto do que qualquer palavra. Ele criou um site sobre milagres eucarísticos. Passava horas programando, pesquisando, documentando. Ele ajudava moradores de rua. Levava comida, conversava com eles. Ele evangelizava pela internet. Respondia perguntas sobre fé em fóruns, redes sociais. Tudo isso com 14, 15 anos. E eu jogava videogame, ia pra balada, ficava com garotas. Eu era normal. Carlo era santo. Mas eu só percebi isso quando já era tarde. Alguns amigos te marcam, mas poucos te transformam para sempre. Em setembro de 2006, Carlo começou a sentir dores de cabeça. Dores fortes, constantes. Ele foi ao médico, fizeram exames. E o diagnóstico veio como um soco no estômago. Leucemia mieloide aguda, tipo M3. Agressiva, fulminante. Quando me contaram, eu não acreditei. Carlo? Meu Carlo? O garoto mais saudável, mais vivo, mais cheio de Deus que eu conhecia? Como ele podia estar morrendo? Eu me lembro do dia em que a mãe dele, Antonia, me ligou. Eu estava em casa, jogando videogame, quando meu celular tocou. Mateo! A voz dela estava trêmula. Sim, senhora Acutis. É o Carlo. Ele tá internado. Os médicos encontraram algo sério. Meu coração gelou. O quê? O que ele tem? Ela respirou fundo. Leucemia. Leucemia grave. Eu larguei o controle do videogame. Eu posso visitá-lo? Pode. Ele tá no Hospital San Gerardo, em Monza. Ele perguntou por você. No dia seguinte, eu fui. Entrei naquele hospital com as pernas tremendo. Subi até o quarto dele. 3º andar. Ala de oncologia. Quando eu empurrei a porta e vi ele ali, deitado na cama, com um soro no braço, mais magro, mais pálido, eu quase desmoronei. Mas ele sorriu. Sorriu. Ei, Mateo! Que bom que você veio! Eu sentei na cadeira ao lado da cama. Tentei sorrir de volta, mas não consegui. Carlo, como você tá? Ele deu de ombros. Melhor do que parece. Os médicos estão fazendo o possível. E dá para curar? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para mim com aqueles olhos claros, calmos e disse: se for da vontade de Deus, sim. Eu visitei Carlo quase todo dia nas semanas seguintes. Às vezes sozinho, às vezes com outros amigos.
Ele fazia quimioterapia, perdia cabelo, vomitava, tinha febre, ficava fraco. Mas toda vez que eu entrava naquele quarto, ele estava em paz, ele rezava, ele lia a Bíblia, ele pedia para a mãe trazer a Eucaristia, e a frase que ele mais repetia era: "Eu ofereço isso tudo pelo Papa e pela Igreja." Eu não entendia. "Carlo, por que você não pede para você? Para você sarar?" Ele sorriu de novo. "Porque Deus sabe o que é melhor, Mateo. Se Ele quer me levar agora, eu vou feliz. Se Ele quer me curar, eu fico feliz também. O importante é fazer a vontade dEle." Eu fiquei olhando para ele, incrédulo. 15 anos. Um garoto de 15 anos, falando de morte com mais maturidade do que muito adulto que eu conhecia. Teve um dia que eu levei meu notebook. Pensei que a gente podia jogar alguma coisa online. Mas quando eu abri o notebook, Carlo pediu: "Mateo, abre aquele site que eu fiz. O dos milagres eucarísticos." Eu abri. Ele foi passando pelas páginas, olhando cada foto, cada relato, cada testemunho. E então ele falou, quase para si mesmo: "É isso que eu quero que as pessoas lembrem. Que Jesus está vivo. Que Ele está presente. Que a Eucaristia não é símbolo. É Ele." Ele olhou para mim. "Você acredita nisso, Mateo?" Eu engoli seco. Eu acho que sim. Não acha. Ou você acredita, ou não acredita." Eu fiquei calado. Ele segurou minha mão. "Um dia você vai acreditar de verdade." Eu sei. Tem palavras que soam como despedida, mas a gente só percebe depois. No início de outubro, o estado de Carlo piorou. A leucemia avançou rápido. Os médicos tentaram novos tratamentos, mas nada segurava. Ele foi transferido para UTI. Eu lembro de chegar no hospital e não poder entrar. Só família. Eu fiquei no corredor com outros amigos, rezando. Sem saber o que fazer. No dia 11 de outubro, a mãe dele saiu do quarto e veio falar comigo. "Mateo, ele pediu para você entrar." Meu coração disparou. "Eu posso?" "Pode. Mas não demore muito. Ele está muito fraco." Eu entrei devagar. O quarto estava em penumbra. Só uma luz fraca ao lado da cama. Carlo estava deitado, olhos semifechados, respiração curta. Mas quando ele me viu, ele abriu os olhos. "Mateo." A voz dele era um sussurro. Eu me aproximei. Segurei a mão dele. "Eu tô aqui, Carlo." Ele sorriu. Fraco, mas sorriu. "Obrigado por vir." "Sempre, mano. Sempre." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respirando, tentando juntar forças. E então ele falou: "Eu quero te pedir uma coisa. O que você quiser. Continua acreditando. Não importa o que aconteça. Continua." Eu senti um nó na garganta. "Carlo, você vai sair dessa." Ele balançou a cabeça levemente. "Não vou, Mateo. E tá tudo bem." Não tá tudo bem. Você é meu melhor amigo." As lágrimas começaram a descer. "Eu sei. E eu vou continuar sendo, mesmo de lá." "De lá?" "Do céu." Eu não sabia o que dizer. Carlo apertou minha mão, com toda a força que ele ainda tinha, e disse: "Eu vou te esperar, Mateo, lá em cima. E quando você chegar, eu vou te mostrar a Eucaristia de verdade. Não aquela velada, mas a real. Face a face. Jesus inteiro." Ele respirou fundo. "Mas até lá, você precisa continuar aqui. E viver como eu tentei viver." "Como?" "Amando Deus, servindo aos outros e nunca esquecendo que a Eucaristia é tudo." Ele tossiu, fraco. "Promete?" Eu estava chorando, soluçando. "Eu prometo." Aquela foi a última conversa consciente que eu tive com ele. Na madrugada do dia 12 de outubro de 2006, Carlo Acutis entrou em coma. E algumas horas depois, ele partiu. Mas o que ele me disse, o que ele me prometeu, só começou a fazer sentido anos depois. Eu estava no corredor quando a porta da UTI se abriu. Antônia saiu, rosto inchado de tanto chorar. Ela me olhou, e eu soube.
sem ela falar nada. Eu soube. Carlo Acutis tinha morrido às 6h45 da manhã de 12 de outubro de 2006. Ele tinha 15 anos. E eu desmoronei. O velório foi na igreja de Santa Maria Segreta, em Milão. Eu cheguei cedo. Olhei para ele no caixão, rosto sereno, quase sorrindo, vestido com jeans e tênis, como ele sempre usava. Eu fiquei ali, parado, olhando. Esperando ele acordar, esperando ele sentar, sorrir e dizer: "Era brincadeira, Matteo." Mas ele não acordou. Nos dias seguintes, eu entrei numa espiral. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia estudar. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via ele naquela cama de hospital. Ouvia a voz dele: "Eu vou te esperar." Eu comecei a questionar tudo. Se Deus existia, por que ele levou Carlo? Se Deus era bom, por que ele deixou um garoto santo morrer de leucemia? Se Deus escutava orações, por que ele não curou o meu melhor amigo? Eu fiquei com raiva. Raiva de Deus. Raiva da vida. Raiva de tudo. Eu parei de ir à missa. Parei de rezar. Parei de acreditar. Minha mãe tentou conversar comigo. "Matteo, você precisa ter fé." Fé em quê, mãe? Fé no Deus que matou meu amigo. Deus não matou ele. Então quem matou? A leucemia? E quem criou a leucemia? Ela não tinha resposta. Ninguém tinha. Eu me afundei em distrações. Videogame, bebida, festas, qualquer coisa para não pensar. Qualquer coisa para não sentir. Meus amigos começaram a se afastar. Minha namorada terminou comigo. Minha mãe chorava toda noite. Eu estava destruindo a mim mesmo. E eu não ligava, porque sem Carlo, nada fazia sentido. Até que, uma noite, algo aconteceu. Era madrugada. Eu estava no meu quarto, sozinho, bebendo, olhando para o teto, pensando em como a vida era injusta. E, de repente, eu senti um perfume. Não era perfume comum. Não era colônia. Não era nada que eu conhecesse. Era flores, rosas, frescas. Como se alguém tivesse acabado de trazer um buquê para o meu quarto. Eu levantei, olhei ao redor. Não tinha flores. Não tinha nada. Mas o cheiro continuava. Forte. Real. Eu abri a janela. Olhei para o jardim. Nada. Fechei a janela. O perfume continuava. Eu comecei a ficar assustado. "Quem tá aí?" Silêncio. Mas o perfume ficou. Por alguns minutos. Intenso. E então, sumiu. Eu fiquei imóvel, tentando entender. E então, do nada, eu lembrei. Lembrei do velório de Carlo, da quantidade absurda de flores, rosas brancas. E lembrei que, em vários processos de beatificação, as pessoas relatavam perfumes inexplicáveis. Eu balancei a cabeça. Não pode ser. Mas, no fundo, eu sabia. Nos dias seguintes, eu tentei racionalizar. Foi imaginação. Foi o vento trazendo cheiro de algum lugar. Foi a alucinação do álcool. Mas eu não bebia tanto assim. E o cheiro tinha sido real. E então, alguns dias depois, aconteceu de novo. Dessa vez, eu estava no banheiro, escovando os dentes. Olhei para o espelho. E por uma fração de segundo, eu vi ele. Carlo, atrás de mim, refletido no espelho, sorrindo. Eu me virei, assustado. Nada. Olhei de novo para o espelho. Nada. Mas eu tinha visto. Eu tinha visto. Eu comecei a ficar obcecado. Pesquisei sobre aparições, fenômenos pós-morte, intercessão de santos. E quanto mais eu lia, mais eu percebia que o que estava acontecendo comigo não era loucura, era resposta. Carlo estava me respondendo, do céu. Ele tinha prometido: "Eu vou continuar sendo seu amigo, mesmo de lá." E ele estava cumprindo. Naquele espelho frio, o que mais claro estava não era o reflexo. Era a presença. Eu decidi voltar à igreja. Não porque eu estava convencido, mas porque eu estava curioso. Fui numa missa de domingo. Sentei lá no fundo, braços cruzados,
cara fechada. Mas na hora da consagração, eu lembrei do Carlo de joelhos, das lágrimas no rosto dele. E pela primeira vez desde a morte dele, eu chorei na frente de Deus. Não de raiva, de saudade. Depois da missa, eu fui até o sacrário, ajoelhei e falei em voz baixa: Carlo, se você tá aí, se você tá me ouvindo, me ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinho. E, irmão, irmã, eu senti de novo aquele perfume, ali, na igreja, na frente da Eucaristia. Rosas. Eu voltei para casa diferente, não curado, não transformado, mas aberto. Aberto para a possibilidade de que Carlo não tinha simplesmente morrido, ele tinha passado, e que de alguma forma ele continuava ao meu lado. Nos meses seguintes, os sinais continuaram. Perfumes inexplicáveis, sonhos vívidos onde ele aparecia e me dizia coisas que depois se cumpriam. Coincidências que não eram coincidências. E lentamente, dolorosamente, eu voltei. Voltei para a missa. Voltei para o terço. Voltei para a confissão. Voltei para Deus. Não porque alguém me obrigou, mas porque Carlo, do céu, me puxou de volta. Em 2012, 6 anos após a morte de Carlo, a igreja abriu o processo de beatificação. Eu fui chamado para depor. Eu contei tudo. As conversas, as promessas, os sinais. Eles ouviram com atenção, anotaram, documentaram. E eu percebi, eu não era o único. Centenas de pessoas ao redor do mundo estavam relatando milagres, graças, intercessões atribuídas a Carlo. Ele estava vivo, não fisicamente, mas mais vivo do que nunca. Em 2019, houve a exumação do corpo. Eu não pude ir, mas acompanhei tudo. 13 anos depois da morte, o corpo dele ainda estava parcialmente incorrupto. Os médicos não conseguiam explicar. Mas eu sabia. Era sinal. Sinal de que Deus estava confirmando o que a gente já sabia. Carlo era santo. Em outubro de 2020, ele foi beatificado. Eu estava lá, em Assis, na cerimônia, quando o Papa Francisco pronunciou o nome dele como Beato. Eu chorei como criança, porque eu lembrei do garoto de jeans e tênis jogando videogame comigo. E agora ele estava ali, no altar, reconhecido pela igreja inteira. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, um menino e uma menina. O menino se chama Carlo, em homenagem ao meu melhor amigo, ao santo que me salvou do abismo. Se você está ouvindo isso agora, irmão, irmã, talvez você tenha perdido alguém. Talvez você esteja com raiva de Deus. Talvez você ache que a morte é o fim. Eu também achava, até perceber que a morte é só passagem e que quem ama a gente de verdade nunca nos abandona, nem depois de partir. Carlo me ensinou que santidade não é questão de idade, é questão de escolha. Ele escolheu Deus todo dia, e Deus o escolheu de volta, para sempre. Se essa história mexeu com você, se inscreve em nosso canal e comenta o seu testemunho. Compartilha. E principalmente, reza. Reza por quem você perdeu. E deixa eles rezarem por você. Porque o céu não é longe, é só do outro lado. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Amém.